Olá, continuação do estudo O Fim do Mundo. Como nós estávamos falando, né, os cientistas prevê o final. Só que eles falam que talvez através de todas as estrelas se apagarem, que ninguém pode recarregar. É óbvio que ninguém recarregaria as estrelas, porque as estrelas foram criadas por Deus. E eles também falam que pode ser também pela uma grande geleira, o mundo entrar em colapso de gelo. Só que na verdade, como também fazem muitos filmes prevendo o final do mundo, eles não dão esperança para a humanidade. Mas Jesus, ele é a nossa esperança. Deus, ele é a nossa esperança. Louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para onde vai as pessoas quando acontecer o fim total do mundo? As pessoas salvas já estarão com Jesus no milênio, no arrebatamento, já subiram, e as que ficarem, que vai acontecer o Amargedon, perecerão e serão lançadas também numa vida eterna também, mas lá aonde? No lago do fogo, onde ninguém quer pregar. Aonde os anticristos, os pregadores falsos, mentirosos, que estão aí procurando fama, riqueza e glória, não querem pregar. Aqueles que subir no arrebatamento antes do milênio serão salvos com Deus. E os que ficarem, vai ficar para a grande tribulação, vão perecer com Satanás no final de tudo, no grande Amargedon. Mas Jesus, ele faz uma promessa aqui. Ele respondeu dizendo: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você que talvez não tem uma religião, porque a religião também não salva ninguém, mas não segue a Jesus por talvez não ter ainda crido. Mas a sua mente ela fica preocupada. Como será o fim do mundo? Como que Deus surgiu? Como será o arrebatamento? Será que isso vai acontecer? Jesus está respondendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você quer ter uma esperança, quando esse mundo aqui for acabar totalmente, aceita Jesus para que você, quando esse mundo se findar, for queimado a fogo, você ter um novo mundo, uma vida eterna na cidade que o Senhor está preparando para os fiéis, chamada Nova Jerusalém. E ele fala mais, Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira, aqui em João, o apóstolo João, versículo 3, ele fala aqui no 15, 14 e 15 e 16. O Filho do Homem seja levantado, e o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Levantado o quê? Jesus foi levantado na cruz do Calvário, morreu, foi enterrado, ressuscitado no terceiro dia. Mas para todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que Jesus foi levantado morto numa cruz como sendo malfeitor, como se ele fosse um criminoso daquela época? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, único Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele já está perdido e condenado, porquanto não creu no nome de Jesus, o unigênito de Deus. Então você e eu, muitas vezes a gente entra em aflição, o fim do mundo. Nós sabemos que o fim virá, porque tem uma resposta para cada um de nós. Porque se nós não morrêssemos, não fosse ser
um ser que não perecesse, eterno, imortal, a gente poderia falar que fim do mundo o quê? Que Deus existe nada, que Jesus existe nada, mas nós não somos imortais, nós somos mortais e não existe nada aí de encarnação, reencarnação e vice-versa. Não fique aí nesse pensamento não, que você pode perecer e perder também a sua salvação. Deus, ele quer salvar a humanidade. Louvado seja Deus. E nesse estudo, continuando o fim do mundo, nós sabemos que muitos aí, os cientistas e muitas pessoas querem contradizer a palavra de Deus, mas ela traz uma palavra de futuro, diferente de tudo que o mundo pensa. E nós sabemos que Deus criará novos céus e nova terra para todo aquele que creu que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Assim que o arrebatamento chegar, nós vamos descansar um milênio com o Senhor na glória e a terra vai perecer com Satanás, o anticristo, que vai enganar todo mundo, fazendo o sinal da besta na testa, os chips, vai lá, aquele povo vai fazer o novo templo lá em Jerusalém, acreditando que esse tal é o Messias, vão acreditar numa paz eternal aqui na terra, mas quando eles vê esse tal assentado na cadeira do trono de Davi, e Deus vai enviar as duas testemunhas na terra, e eles vão matar as testemunhas. No terceiro dia, as testemunhas vão ressuscitar. Aí eles vão ver que eles foram enganados. Aí estourará a terceira guerra mundial. Mas a igreja de Deus, os salvos, os cristãos de hoje, arrebatados, estarão já com Cristo na glória. Vai ser um milênio lá, e o milênio os que ficaram com Satanás. Os desviados, os mentirosos, os pastores ladrão, os adúlteros, as adúlteras, os que se divorciaram e casaram no altar de Deus, sem motivo certo, sem motivo correto. Tudo que pecaram contra Deus. Os afeminados, os bruxos, feiticeiros, macumbeiros, os beberrões, os comilões. A Bíblia fala em 1 Romanos 18. E a palavra do Senhor fala também aqui em Daniel 12. Vamos ver se eu acho fácil. Daniel 12. Vamos ver se eu consigo achar para ler daqui a pouquinho. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Daniel 12, ele fala que antes de tudo isso acontecer, vai haver uma crise terrível sobre o mundo, vai haver grandes tribulações, medo, desespero, aflições. Daniel, ele fala que vai haver muito desespero. A palavra do Senhor já revelada aqui em Daniel fala que haverá grande angústia, mas Deus, ele faz uma promessa para aquele que é fiel. Ele fala para que nós não venhamos se desesperar. Ele fala que não teremos que se desesperar. Ele fala aqui os tempos do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o anjo do Senhor Miguel se levantará e se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aqueles tempos. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito ou escrito no livro da vida. Daniel, Deus revelou para Daniel que haverá um tempo de angústia, tribulações, qual nunca houve na terra. Mas a igreja já estará com Jesus no céu, arrebatada. O salvo estará na glória. Por isso que Jesus disse que nós, muitas vezes, hoje reclamamos das lutas que estamos passando, mas nós não estamos numa luta que nós temos que resistir até o nosso sangue ser derramado. Mas quem ficar na grande tribulação,
Eles vão ficar e vão abrir alguns os olhos, vão entender. Mas muitos não vão aceitar pagar o preço que vai ter que ser até o sangue. Por quê? Porque eles vão querer comer, beber, não vai ter dinheiro, só vai ser o chip, vai ser um só governo, vai ser uma falsa paz, um falso enganador, o governador já, o único que vai reinar vai ser os exércitos, como nós já estamos vendo aí os sinais, né, do anticristo, né, querendo pôr o exército para dominar, querendo pôr arma na mão de todo mundo, querendo trazer mais desgraça do que já está aí a desgraça. Mas o Senhor fala em Daniel: e haverá tempo de angústia, e se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação naquele tempo. Então, alguns vão se salvar, mas vão ter que resistir até o fim. Vai ter que resistir com a própria vida, fugir, né, se esconder, porque vai cumprir aquela palavra, que onde eles descobrir que há um culto ou um crente, a Bíblia vai ser extinta. Por isso que hoje é importante as gravações da internet, porque vai ficar, Deus, ele é o único Deus. A internet é para a glória de Deus, vai ficar para aqueles que reconhecer que foi o arrebatamento acontecido quando o povo de Deus desaparecer e eles ficarem. Porque vai ser um fenômeno. A Bíblia diz que todo olho verão. Muitos pregam o contrário, mas Jesus fala, a palavra fala que todo olho verão. Muitos cairão mortos, outros cairão de desmaio, porque Jesus vai raiar nas nuvens, as trombetas tocarão, chamando por nome de cada um do salvo, a sepultura irão abrir, e aqueles que é salvo vai ressuscitar primeiro. Oh, que maravilha! E os que não é salvo vão ressuscitar para a vergonha da grande tribulação. Vai haver tudo isso. As pessoas não têm o poder de Deus, o conhecimento verdadeiro, porque elas não querem buscar na verdade. Elas querem pregar um Jesus diversão, porque elas querem encher o bolso delas de dinheiro e fortuna. São aqueles que Jesus fala, os lobos. Come a lã da ovelha, come a lã das ricas, mas matam as pobres, tem vergonha do pobre. Eles querem lotar a igreja de pessoas aparentemente bonitas, mas verdadeiramente são sepulcros caiados. E ele fala: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado no livro. Eu desejo que eu e você estejamos com o nosso nome achado no livro da vida. O fim do mundo.